Sexta-feira, dia 1º de novembro, e é dia da gente dar aquele giro pelas notícias ambientais mais importantes do Brasil e do mundo. Bora lá então? Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você não conhece, esse é um canal dedicado à produção de conteúdos dentro das temáticas ambientais. Aqui a gente tem aulas específicas sobre conteúdos que são importantes aí para a sua atuação profissional, para o seu desenvolvimento educacional e até para quem está pensando aí em prestar um concurso na área. Ou para você que é só curioso sobre isso e quer ficar por dentro, então, do que é aí mais debatido em relação às temáticas ambientais, beleza? Então eu já te peço, se você está chegando aqui hoje, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, porque isso é muito importante para a gente conseguir atingir mais pessoas aqui com esse projeto, então, tá bom? E explicando, então, toda sexta-feira a gente faz aqui, né, um compilado do que foi notícia ao longo da semana, as principais notícias ambientais do Brasil e do mundo, e discute um pouco aqui sobre isso, né, pra gente ficar por dentro aí do que tá acontecendo então, tá? Vamos começar então. Semana passada a gente não teve o quadro Notícias Ambientais, então eu vou fazer um compiladão aí dessas duas últimas semanas, tá bom? Bom, a primeira coisa, né, que a gente tem que falar é que tem um evento muito importante aí acontecendo desde o início da semana passada, que é a COP16 na Colômbia, né? Então, essa Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade começou na segunda-feira e tem aí já vários assuntos importantes para a gente discutir aqui, tá? De forma geral aí, então, introduzindo, né, a COP16 da Biodiversidade começou na segunda-feira, dia 21/10, em Cali, na Colômbia, e reuniu mais de 190 países para discutir aí, então, né, as questões, as temáticas internacionais relacionadas à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade, tá? Essa COP vai abordar temas como mecanismos de financiamento e implementação das 23 metas para a biodiversidade até 2030, que foram determinados pelo Pacto Global da Biodiversidade, assinado lá em 2022 por alguns países, então, né? Bom, algumas temáticas são esperadas, né? Eram esperadas aqui dentro desse evento, né? Alguns debates, principalmente em relação à repartição de benefícios pelo acesso e uso de patrimônio genético, entre outros assuntos que precisam ser discutidos sempre, então, que existe essa reunião aí, né, internacional em relação à biodiversidade, tá? Então, esses encontros aí acontecem desde muito tempo. A gente teve um encontro muito marcante aqui, que foi a Rio 92, que teve lá, então, né, um marco inicial desses debates internacionais, e a partir daí a gente tem encontros bianuais para tratar da temática biodiversidade, né? O Brasil tem um espaço dentro da COP, a gente vai falar aqui de algumas reportagens em relação a isso, né? E tudo que foi discutido, tudo que teve participação do Brasil foi transmitido pelo canal do YouTube do Ministério do Meio Ambiente. Então, um acompanhamento aí, né, em tempo real do Espaço Brasil, que ficou ali, que teve então acontecendo dentro da COP16 em Cali, tá? Então a gente vai ver aqui algumas coisas que já aconteceram, né, e vai discutir um pouco mais sobre isso. O QR Code está aí na tela, caso você queira ler a reportagem na íntegra no site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tá? Bom, a gente tem aqui então, né, uma outra notícia importante, que foi essa criação aí, né, da Força Tarefa
do G20 para falar sobre financiamento climático. E nessa oportunidade, então, o Brasil lançou uma plataforma de investimentos verdes lá nos Estados Unidos. Então, Marina Silva, junto com o Fernando Haddad, 2 ministros, então, uma do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o outro da Fazenda, estiveram aí ao longo da semana passada em Washington, nos Estados Unidos, para fazer essa mobilização sobre mudança do clima lá no encontro do G20, né? O governo federal, nessa oportunidade, também lançou uma plataforma que facilita os investimentos internacionais, que impulsiona o combate à mudança do clima e transformação ecológica no Brasil. Essa é a 5ª força-tarefa de clima, que aconteceu então na quinta-feira, a reunião aconteceu na quinta-feira, dia 24, né, com a presença desses ministros aí que eu citei, e tem então esse objetivo de lançar essa plataforma e trazer, né, eles lançaram essa plataforma para incentivar os investimentos internos para a transição ecológica e o combate à mudança do clima no país, tá? Então, essa plataforma, ela se chama Plataforma Brasil de Investimento Climático e para Transformação Ecológica, PIP, e é a sigla em inglês da plataforma. Então, temos aí agora uma plataforma guiada pelo Plano do Clima, né, que foi o que norteou a criação dessa plataforma, né, e que está, então, também relacionado com a política climática do Brasil até 2035, tá? Com algumas estratégias nacionais aí para incentivar, então, né, tanto no eixo de mitigação das mudanças climáticas, quanto no eixo de adaptação às mudanças climáticas, tá? Então, uma iniciativa importante aí do Brasil, que teve o seu foco, aí, o seu lançamento em Washington, nos Estados Unidos. QR Code na tela para vocês lerem a reportagem também na íntegra no site do Ministério do Meio Ambiente, ok? Bom, nossa próxima reportagem aí traz de volta o tema, então, da COP16. Na COP16 a gente teve várias discussões, né, como eu disse para vocês, e dentre elas essa discussão dos países megadiversos, que são considerados megadiversos, que defenderam ali, então, o financiamento para a proteção da biodiversidade, né? Então, esse encontro ali da COP16, né, tem alguns objetivos. Dentre esses objetivos, como eu disse para vocês, é regulamentar aquele marco global da biodiversidade que foi instituído ali em 2022, né? Que definiu algumas metas aí, 23 metas e 4 objetivos foram definidos ali, né? E dentre esses objetivos, então, esse acordo que foi firmado na COP15, ele teve um grande objetivo, que é reverter a perda da biodiversidade e promover o seu uso sustentável e a restauração ecológica. Então, a gente teve, inclusive, a participação do Brasil nessa discussão ali sobre a proteção da biodiversidade em países megadiversos, já que o Brasil é considerado, né, um país megadiverso, né, e a gente teve, então, a abertura ali pelo embaixador André Correia do Lago, que é secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, representando esses 20 países megadiversos que representam aí 70% da biodiversidade do mundo. Ele fala que esse marco global, que foi assinado lá em 2022, deu um roteiro, um direcionamento para reverter a perda da biodiversidade, né? E agora, o que a COP16 tem que focar, então, é na implementação. Então, lá em 2015 foram estabelecidas várias metas e agora o esforço maior, né, tem que ser na implementação. O representante diz ainda, né, que como países megadiversos,
aqueles que estavam ali sendo representados por ele estão na linha de frente desse esforço para colocar a natureza no caminho de recuperação. Então, para reverter aí e recuperar essa biodiversidade. E com isso ficou muito óbvio, né, e muito reforçada a necessidade de mecanismos para financiar, monitorar e revisar o cumprimento dessas metas, né? Então, houve um debate ali interessante dizendo que é preciso sim que os países desenvolvidos tenham aí, né, uma abertura de financiamento para a proteção da biodiversidade, né, e nesses países que são considerados megadiversos e que às vezes são países em menores condições, né, os países tropicais e em reforma de sistema financeiro internacional. Então, o debate ali foi para criar, então, esse fundo de investimento, esse mecanismo de investimento inclusivo e inovador voltado, então, para essa proteção da biodiversidade, tá bom? Existe um fundo, né, o Fundo do Marco Global para a Biodiversidade, que recebeu até o momento aqui da fala dessa reportagem, menos de 200 milhões de dólares doados por 6 países, né? Então, todo o debate é isso, né? De que o marco global foi muito importante, mas para garantir, então, que a gente tenha a implementação daquelas metas e objetivos, é preciso um financiamento aí bem maior disso. QR Code aí na tela, caso você queira ler a reportagem na íntegra. Mais uma vez, próxima reportagem, continuamos falando da COP16, né? E agora a gente fala dos 5 países que confirmaram o apoio ao Fundo de Florestas Tropicais para sempre, né? Então, Alemanha, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Noruega firmaram na segunda-feira desta semana o apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ou TFFF, que é a sigla em inglês. Foi uma proposta apresentada pelo Brasil em 2023 para remunerar países em desenvolvimento que conservam as suas florestas tropicais. Então, na COP16, o Brasil reforçou essa necessidade de novo ali, né, desse tipo de investimento para a conservação de biodiversidade e teve o apoio aí, então, desses 5 países para manter esse fundo atuando aí em projetos, em iniciativas que façam a preservação de florestas tropicais, né? Então, o fundo, ele realiza pagamentos por cada hectare de vegetação em pé, com penalização por hectare desmatado ou degradado, e garante que recursos adicionais possam ser obtidos pela proteção da biodiversidade, de territórios nacionais, tradicionais e pela manutenção de serviços ambientais. Então, um fundo muito importante que agora aí ganhou bastante apoio na COP16. QR Code aí na tela para você ler a reportagem na íntegra. E por fim, a gente fala aqui então, ainda em COP16, né, do lançamento que foi feito também essa semana do novo Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa no Brasil, o Plano AVEG, né? Então, esse plano, ele tem ali estratégias, instrumentos e arranjo para cumprir a meta que o Brasil tem de recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa no país até 2030 e foi apresentado ali então na COP16 por suas representantes, né, o Plano AVEG no Pavilhão Brasil, que tá lá na COP, que esteve na COP16, né, para ter essas discussões das atividades de conservação de biodiversidade que são feitas pelo Brasil, né? Então, o Plano AVEG aí tem esse objetivo, né, de implantar também, né, uma das ferramentas que o Brasil vai usar para a implementação daquele marco global de 2022, né, na política nacional ambiental brasileira, tá bom? QR Code aí na tela para vocês lerem a reportagem na íntegra. Passando para as notícias de IBAMA, então, o IBAMA fez uma grande apreensão no aeroporto
Internacional de Guarulhos, em São Paulo, de uma carga ali de peixes comercializada ilegalmente, né? Então, isso aconteceu em outubro, né? Agora, uma investigação pelo IBAMA, né? A Operação Hermes, e interceptou aí 1 tonelada de pescado ilegal. Essa carga foi apreendida no aeroporto de Guarulhos, como eu disse para vocês, e tinha como destino a capital de São Paulo, tá? As notas fiscais ali estavam em desacordo com o que a lei federal dispõe aí, então, né? E acabou, então, a empresa sendo responsabilizada e multada em R$ 47.540 por comercializar pescado com comprovante de origem inválido e ilegal. É importante destacar que o IBAMA tem, então, aí, né, todo um protocolo para identificação de material animal e vegetal vivo ou não vivo, né, que seja transportado aí no interior do Brasil. Então, toda a investigação do IBAMA revelou que essas espécimes estavam sendo comercializados por vendedores no Maranhão e enviados ali, então, para São Paulo, né? Então, algumas espécies muito conhecidas, como, por exemplo, o robalo, né, o camarão tigre gigante, foram apreendidas aí nessa operação. Depois, então, da apreensão, toda essa carga foi doada para o Programa Mesa Brasil, que é um projeto de combate à fome que distribui alimentos a instituições sociais e comunidades carentes. QR Code aí na tela, caso vocês queiram ler a reportagem na íntegra. Outra atuação importante, notícia importante aí do IBAMA, então, nesse período, é que a ONU adotou uma proposta do Brasil para reforçar a prevenção e combate a crimes transnacionais contra o meio ambiente aí, então, né? Essa proposta, ela propõe a criação de um grupo de especialistas que vai se dedicar ao tema e pede que os países adotem as medidas mais eficazes contra os ilícitos ambientais. Então, essa adoção aí aconteceu em Viena no dia 21 de outubro, na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, e a ONU, então, adotou essa resolução para reforçar as medidas de prevenção e combate contra o clima, usando aí, então, como exemplo, o que acontece aqui no Brasil. Então, mais uma vez, vai ser criado um grupo aí para adotar as medidas mais eficazes, né? O Brasil apresentou, então, aí uma resolução, tanto acompanhada da França e Peru, e ela acabou sendo aprovada, então, na COP 12 aí, que é essa convenção para o combate das ilegalidades, né, transfronteiriças, tá? Então, esse documento demanda também que as nações garantam assistência e proteção para testemunhas, vítimas de crimes ambientais, e destaca a importância de restaurar habitats, entre outras medidas. Um documento bem completo, né, com foco nessa proposta brasileira de combater crimes transnacionais contra o meio ambiente. QR Code aí na tela, caso vocês queiram ver a reportagem na íntegra. Falando agora das notícias relacionadas ao ICMBio, a gente tem essa notícia do primeiro registro de nascimento de um filhote de elefante marinho em território brasileiro. Então, as equipes aí, né, uma força-tarefa enorme foi organizada para acompanhar essa fêmea de elefante marinho em uma praia no litoral de Santa Catarina, que deu à luz a um filhote aí, então, no início de outubro. Desde então, toda essa equipe, IBAMA, ICMBio, a Polícia Ambiental e a própria Prefeitura, tem atuado aí no monitoramento desses dois indivíduos, mãe e filhote, para acompanhar o desenvolvimento do filhote, para garantir que eles estejam ali protegidos, né, e que nada aconteça. Então, é importante registrar que no Brasil ainda não tinha sido
registrado, né, acompanhado o nascimento dessa espécie em território brasileiro, em praias brasileiras, e toda essa força-tarefa foi possível por meio de uma rede que já existe, né, que é a rede do Protocolo de Encalhes de Mamíferos Marinhos da APA, da Baleia Franca, então, em Santa Catarina aí, tá? QR Code aí na tela para vocês terem mais informações sobre o assunto. Continuando aqui dentro da temática do ICMBio, uma nova espécie de cacto foi encontrada na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, lá no Parque Nacional das Sempre Vivas. Então, na imagem a gente está vendo aí, né, uma estrutura emergindo do solo. Esse é o cacto sem espinhos, nascendo aí em uma região de afloramento de quartzo. Então, é a primeira vez que é encontrado aqui no Brasil um cacto com essas características. Ele pertence a um gênero que a gente já conhece, que já tem em algumas regiões aqui do Brasil, mas com essa estrutura subterrânea, né? Então, é um cacto subterrâneo e sem espinho, é a primeira vez. O que o ICMBio, então, indica é que é sim uma espécie ameaçada de extinção, justamente pelo local onde ela se encontra, né? Parece que ela é comum de ambientes aí de afloramento de pedras, que são pedras semi-preciosas, e por isso tem ali uma grande exploração. Então, daí a importância da gente ter essas unidades de conservação para manter essas espécies ameaçadas aí, então, com maior proteção. QR Code na tela para vocês verem a reportagem na íntegra. Indo aqui para os assuntos que são assuntos corriqueiros, assuntos normais aí, assuntos que não estão dentro do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. O G1 publicou uma reportagem falando que a Terra já ultrapassou 7 dos 9 limites planetários. E aí, então, entendendo que isso pode levar, sim, o planeta a um colapso. Então, isso não foi tirado do nada, né? Faz parte de uma pesquisa aí do Instituto Potsdam para pesquisa sobre impacto climático. É o PIC, é a sigla em inglês para isso. Falando, então, desses 7 limites. O que seriam esses 7 limites? O primeiro limite é a mudança no uso da terra do planeta, então a conversão de áreas nativas, tanto para ocupação urbana quanto para ocupação agrícola, que acaba, então, reduzindo o hábitat natural e afetando a regulação climática. O que o estudo mostra é que a gente já ultrapassou esse limite e já atingimos uma zona de alto risco. O segundo limite seria a própria mudança, as mudanças climáticas, né? Relacionada ao aumento da temperatura do planeta. O que o estudo aponta, então, também é que sim, a gente já ultrapassou e também já estamos no alto risco, na zona de alto risco. Terceiro limite seria a biodiversidade, marcado aí pela perda, extinção, né, de várias espécies ao longo dos anos e o comprometimento de áreas nativas onde essas espécies sobrevivem. O que o estudo mostra também é que a gente já ultrapassou esse limite e encontra-se na zona de alto risco. Quarto limite seria o limite do ciclo de nitrogênio, refletido aqui com o uso exagerado de fertilizantes, que acaba prejudicando a qualidade da água e afetando muito os ambientes aquáticos. O estudo aponta que a gente também já ultrapassou e também estamos ali nessa zona de alto risco, tá? Quinto limite aqui, então, é o uso de água doce, refletido pela escassez desse recurso em âmbito mundial. O estudo mostra, né, que a gente já ultrapassou, sim, o limite planetário, mas que a gente encontra aqui em níveis críticos, tá? Então, um pouquinho ali antes desse nível de alto risco. O sexto limite seria a poluição química por compostos como o microplástico. Então, o microplástico é um composto aí presente em grande quantidade dos ambientes hoje, comprovadamente, né? Que compromete a saúde humana e a biodiversidade de forma geral.
O estudo mostra que a gente também já ultrapassou e estamos ali no que seria esse nível crítico, tá? E por fim, o sétimo limite seria a acidificação dos oceanos, consequência principalmente da grande quantidade de CO2 que a gente tem na atmosfera e que acaba prejudicando enormemente a vida desses ecossistemas. Então, os recifes de corais e a vida marinha de uma forma geral. O estudo mostra que a gente já ultrapassou o limite, apesar de que a gente ainda não chegou a ultrapassar esses limites, mas estamos muito próximos disso, tá? Os outros dois limites planetários aqui se referem aos aerossóis presentes na atmosfera e a camada de ozônio, que são limites que o planeta ainda não atingiu, não ultrapassou ali, né? De acordo com esse estudo. Deixo o QR Code aí na tela para vocês darem uma olhada. Então, outra reportagem importante que surgiu aí essa semana é que a ONU declarou que o país é um dos líderes mundiais da produção de lixo. Então, existe aí, né, uma discussão hoje quanto a essa grande quantidade de resíduos mundialmente falando, em especial ali nos oceanos, né? Estima-se que os oceanos tenham cerca de 171 trilhões de partículas de plásticos, que pesariam ali, se elas fossem unidas, aproximadamente 2 milhões de toneladas, e isso é muito prejudicial ao ambiente, e o Brasil é apontado aí, então, como um dos líderes mundiais nessa produção, em especial do plástico. Deixo o QR Code aí na tela para vocês acompanharem a reportagem completa. Outro alerta importante dessa semana, então, lançado aí pelo site do UOL, é de que o oceano está enfrentando um colapso e isso pode afetar muito o clima e a economia no Brasil. Então, um estudo aí publicado na revista Nature, uma revista de periódicos científicos, mostrou aí que existe uma perturbação já em ocorrência na circulação meridional do Atlântico. E essa é uma corrente responsável pela regulação climática em muitos lugares, né? Inclusive o Brasil. Não só, a gente tem também uma regulação climática na Europa, em outras áreas, mas aqui para o Brasil, essa alteração, então, nessa corrente, nessa circulação meridional do Atlântico, pode trazer muitos problemas em relação ao clima e, consequentemente, em relação à economia. Deixo o QR Code aí na tela para vocês acompanharem a reportagem completa. Para a gente encerrar, quero falar aqui da mais recente descoberta que a gente tem no Brasil. Pesquisadores da Unicamp registraram o segundo menor vertebrado já descrito no mundo. É esse sapinho aí, apelidado, né, ou conhecido aqui no Brasil como sapos-pulgas ou as rãs-pulgas, tá? Ele foi registrado aqui, então, por esses pesquisadores da Unicamp, com um tamanho de 6,95 milímetros de comprimento. O menor que a gente tem também é aqui do Brasil, o menor vertebrado, que foi registrada, então, ali, é uma espécie do mesmo gênero dessa aí, registrada no sul da Bahia, com 6,45 milímetros de comprimento. Então, um registro legal e interessante para a gente acompanhar aqui no Brasil, tá? Deixo o QR Code aí na tela para vocês verem a reportagem na íntegra. Com isso, a gente encerra aqui o nosso giro de notícias. Espero que vocês tenham gostado. De novo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente com quem fala aí, né, algum assunto que você queira saber, debater ou que você precisa. Isso ajuda muito aqui no trabalho da gente para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente vê no nosso próximo vídeo. Tchau, até mais!